O batismo do Senhor é, dentro da tradição cristã, uma experiência da humanidade de Deus que, mesmo sem precisar de um batismo de conversão, é marcada por uma humanidade que se abre à realização de Deus, o Pai, na sua vida, Ele também sendo Deus. E para encerrar esse ciclo de revelação em que Deus se mostra totalmente humano, que é justamente o Natal, como assim afirma os nossos valores e os dogmas da nossa fé, a festa de hoje está centrada em olhar o início do ministério de Jesus, e por isso os primeiros dias do tempo comum, e olhar o que esse ministério pode mudar em nossa vida e qual é o chamado também que o nosso batismo nos faz. O mesmo chamado de Cristo, para que de fato possamos construir uma realidade nova. Mas é claro que a gente estrutura a realidade nova de Deus em nós numa realidade já carcomida pelo pecado, em que a inveja, em que a disputa, em que até mesmo o mau caratismo faz parte da nossa existência. E muitas vezes nós assumimos eles como os ministérios da nossa vida, e não a verdade que liberta. O caminho que, embora seja difícil de ser caminhado, porque é o caminho que nos leva à verdadeira adoração, como nos ensinaram os reis ontem, como a gente assim falou, mas de fato fazem com que a gente desperte em nós também os mesmos munos de Cristo. Estar na terra para santificar a terra, para denunciar todo tipo de mal e para cuidar. Santificar, denunciar e cuidar. Esse é o grande momento da evangelização que se inicia a partir de agora, quando a gente, de fato, vai olhar para o Cristo, especialmente no Evangelho de Marcos, que a gente vai estudar esse ano, vai aprofundar esse ano, e vai ver ele seguindo os ministérios, os seus ministérios, e buscar também o nosso ministério. Retomando então o tempo comum, o que a igreja nos chama com essa liturgia? Lembrar não só as propriedades, mas a fé que nós professamos. Primeiro, a primeira fé professada é aquela que de fato nós aprendemos a crer no invisível, na sua força, no seu poder, na sua majestade. A essa primeira fé que nós aprendemos por imitação, que alguém nos ensinou, quando diante de uma pequena imagem, ou mesmo mostrando um céu estrelado, ou um sol de rachar mamona, como a gente diz, mostrou aquilo como um sinal de Deus. E assim nós vamos aprendendo a ver a natureza a partir dos sinais. Quanto, por exemplo, que as nossas catequeses infantis, as iniciações à vida cristãs infantis, elas se tornaram tão escolares, elas se tornaram tão parecidas com, de fato, uma escola, que mesmo quando a gente muda um pouco a sala, faz uma mesa no centro, põe um altarzinho do lado com a palavra, acende uma vela, nós ainda não estamos acostumados que a catequese da vida cristã é antes uma celebração, é antes um encontro de irmãos, é antes a celebração da fraternidade. E é essa fraternidade que nós somos chamados. Nós nunca construiremos um reino de Deus de verdade se não formos desafiados a amar os irmãos. Até aqueles que, exercendo o seu trabalho profissional, são incompetentes ou fingem ser para irritar os outros.
até mesmo aqueles que a gente encontra na rua sem saber o nome, mas que ao atravessar nos incomodam, fecham a gente no carro, são irmãos. Por quê? Cristo escolheu ser irmão de todos os seres humanos, eles sendo batizados ou não. Porque de fato, o seu batismo derrama sobre toda a humanidade essa entronização ao mistério que ele celebraria ao entregar a sua vida. E é por isso que de lá nossos pecados são perdoados. E é por isso que da cruz é que pende o nosso batismo. A humanidade de Cristo entregue totalmente para que todos os seres humanos lavados por aquela água que saiu do seu peito aberto, essa mesma água que recebemos sobre nós há pouco, nos consideremos aqueles que, mesmo indignos de tamanho presente, fomos dignificados por Cristo. E esse é o desafio: tornar digno o outro, elevar o outro. Porque quando Jesus é elevado na cruz, e isso é muito bonito, ele se eleva, não para ficar distante de nós, mas Jesus é elevado na cruz para se rebaixar como o último dos homens. Quando Cristo se eleva na cruz, parece que é um destaque, mas não. Da mesma maneira que a serpente é elevada no deserto, ele é elevado para que morrendo seja sinal de vida para todos. Por isso, durante muitos anos do início da vida cristã, nós tivemos medo da cruz. Porque ainda as cidades romanas traziam as suas marcas logo na entrada, na porta delas, como Jesus foi crucificado, inúmeros crucificados que lembravam o poder muitas vezes injusto daqueles que só oprimiam, enquanto a proposta que Jesus gritou, inclusive com o seu silêncio, é: perdoai, eles não sabem o que fazem. E esse é o nosso coração: perdoai, eles não sabem o que fazem, não sabem o quanto são instrumentos do diabo, não sabem o quanto entristecem, não sabem o quanto dividem com seu preconceito, rechaçando os outros, tornando a religião dos batizados um novo judaísmo farisaico, como a gente vê quando a gente acessa alguns destes influencers cristãos. Pouco se vê de Cristo, mesmo falando-se da doutrina viva da igreja. Pouco se vê de fraternidade, mesmo falando da fé nos seus doutoramentos e no seu conhecimento. Porque a fé, ela é limitada à prática. A fé pode estar em todos os livros, nos compêndios, mas uma fé vivida é aquela que fala ao coração, que acredita no outro, que imita Jesus. E tudo mais acontece quando de fato essa fé vivida e experimentada, ela se transforma em atitude. E aí sim, a moral é importante para a gente levar nosso pensamento a Deus. A nossa catequese é importante, mas ela não para quando a gente faz crisma. Ela deve continuar, porque tudo isso nos introduz num mistério que é infinito. E a gente acha que se forma. Eu perguntaria a alguém que é casado aqui há mais de 30 anos,
que fez um curso de 15 semanas para ser casado, para receber o sacramento do matrimônio. Lá se aprendeu tudo? Não. Muito teve que se aprender no dia a dia. Como na nossa catequese. É no dia a dia que ela se torna viva. É na imitação dos homens que sofrem, dos homens vitoriosos, daqueles que são vitoriosos somente unindo-se à cruz de Cristo, mas é nessa hora que de fato o nosso batismo ganha sentido. Quando o discurso que devemos ser irmãos e obedecer à Santa Mãe Igreja, ele deixa de ser latente na nossa boca, nos nossos pensamentos, e começa a bater nos nossos corações, a guiar os nossos pés e os nossos abraços. Porque nem toda a teologia do batismo explica o sentimento do abraço do pai com o filho pródigo. Nem toda a teologia cristã é capaz de explicar o meu encontro com Cristo. Nem tudo. Por quê? O abraço misericordioso do Pai e o encontro com Cristo não tem explicação. É puro amor. Eu me lembro dos abraços, dos amores que já se encontram com Deus. Nenhum outro abraço substitui o abraço daquele pai que foi para junto de Deus, daquela mãe, daquela avó. Nada, nada. Como nada substitui o conhecimento da fé vivido através de um abraço, de uma acolhida, de um estender a mão, de ver que os nossos passos não fogem, de ver que o nosso coração bate, de felicidade com os que estão felizes e no compasso da tristeza com os que estão tristes. A festa de hoje abre esta mensagem. Sem precisar, Cristo morreu para nos amar. Sem precisar, diante do seu primo João, ele experimenta o batismo para estar tão perto de nós, ou mais perto de nós, do que qualquer teologia possa descrever. Por isso, o Emmanuel, o Deus conosco, quis também banhar-se para ser um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E cantando agora, na preparação das nossas ofertas, vamos colocar nossa vida e o nosso desejo de viver o batismo sobre essa dimensão. Estar com a mente, o coração e os pés mergulhados pelas águas do batismo, a ser para o outro um sinal de Cristo. Ou, quem nos dera, ser o próprio Cristo num abraço, num acolhimento, numa aceitação para com o outro. Isso é ser cristão. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.